Olá, gente! Então, hein? Olhem só essa notícia. Entidades do agro condenam invasões de terra e dizem que MST é criminoso. A questão do agro, né, ter votado muito no Bolsonaro, muito é por causa do MST e da questão, né, de preservar as terras, né, as pessoas que têm fazenda, que, né, produzem, e mesmo assim o MST invade, essas pessoas elas se sentiam ameaçadas fora do governo Bolsonaro, e o Lula é muito ligado à questão do MST, né, a questão de terras, a questão de posse, né, enfim, e isso era uma ameaça. Agora, parece que as terras que o MST andou invadindo ali no sul da Bahia recentemente, alguns desses fazendeiros e proprietários dessas terras parece que apoiaram o Lula, né? Ouvi dizer, não posso confirmar. Seria meio irônico, né? Porque você ser burguês rico e apoiar o Lula, ser banqueiro rico e apoiar o Lula, ser um grande empresário e apoiar o Lula, beleza, você pode estar esperando ali uma retribuição, né, depois do governo, né? Por exemplo, a igual a Americanas, né, que está numa situação terrível, mas agora o advogado deles parece que é o Zanin, e inclusive estão tendo ali alguns benefícios por serem amigos do rei, né? Muito irônico, porque a esquerda toda tá criticando, falando, não, olha só, mas o capitalismo das Americanas, olha só, não, Americanas está aliado ao Lula, né? Americanas é próximo ao Lula, né? Ela é uma empresa de esquerda, né? Enfim. Agora, se você ser proprietário de terra, você não tem esses benefícios e muito pelo contrário, você pode sofrer invasões do MST, né? E, e é muito por isso, e é muito por causa disso que pessoas do agro votaram no Bolsonaro e quem é das grandes empresas votaram no Lula, né? Talvez muitas ainda estavam esperando realmente essa ajudinha, né? Essa ajudinha aí do Lula posteriormente, né, por causa dos americanos, falou, olha, a gente está numa situação difícil, podemos estar numa situação difícil, se o Lula entrar, a gente vai ter o apoio ali do STF para fazer uma recuperação judicial amigável, né, amigável com o Estado e etc, e a gente não pode a gente pode acabar não tendo tanto prejuízo, né. No fim das contas, isso não é capitalismo, isso é estatismo, né, isso é corporativismo, né, isso é aliança do Estado com o privado para proteger certas pessoas e prejudicar outras pessoas, né? Mas enfim, vamos ver a notícia aqui. Entidades do agronegócio brasileiro e lideranças do setor criticam as invasões de terra feitas pelo MST. Nesta semana na Bahia, afirmam que o movimento comete crime e cobram que o governo do presidente Lula contenha as ações. Lógico que o Lula não vai fazer nada, né? Porque o MST está fortemente ligado ao Lula, está fortemente ligado à esquerda brasileira, e a esquerda brasileira ela nunca se divide, né? Vocês podem perceber, durante o impeachment, a esquerda brasileira se uniu como nunca, né? E isso aqui é muito irônico, né? Porque o Lula fala tanto em preservar a terra dos indígenas, mas as terras dos proprietários do agronegócio não está nem aí, né? Então, assim, não é que ele não gosta de invasões, ele não gosta de certas invasões, né? Integrantes do MST invadiram 3 fazendas da Suzano Celulose, no extremo sul da Bahia, na madrugada de segunda-feira, nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas. Segundo a MST, o ato tenta pressionar a Suzano a cumprir o acordo de 2011, que envolveria a cessão de terras para assentar 600 famílias. O que acontece, eu acho que essa Suzano aí é meio que de esquerda, né? Então realmente eu não sei como é que funciona, né? Agora, isso aí é uma questão deles. Agora, você invadir terra já por si só já está errado, né? Não tem como defender invasão de propriedade privada. Para quem diz ser tanto contra a invasão do a invasão do STF, a invasão da Câmara, né, dos deputados, ou Senado Federal, que aconteceu no dia 8 de janeiro, é muito hipócrita falar que é a favor dessas invasões, que invasão é invasão. Só que o dia 8, as invasões foram contra a propriedade que não tinha dono, né? O Senado, a Câmara e o STF, eles não têm dono. Quem é que vai reivindicar a posse? Quem que vai reivindicar aquela certa área? Não tem. O dono é todo mundo, porque não existe propriedade pública. Ou o dono
é uma pessoa só ou não tem dono, né? Não tem dono coletivo, né? Eu falo todo mundo, mas quer dizer, quando todo mundo é dono de algo, ninguém é dono de nada, né? Porque no fim das contas, quem tem tudo não tem nada também, né? Quem é dono de tudo, enfim, quem todo mundo é dono não tem nada, né? É isso que eu quis dizer, né? Por exemplo, se todo mundo é dono de um banheiro sanitário, esse banheiro sanitário vai ser destruído, né? Ninguém vai cuidar, né? Agora, se o banheiro é só de uma pessoa, essa pessoa não, vou mantê-lo limpo. Essa é a tese, né? Vamos lá. Por nota, Suzano informou que as propriedades foram danificadas pelos membros do movimento. Lógico, isso é o que mais acontece. Sempre aconteceu e ninguém fez nada. E não pode chamar o MST de movimento terrorista. Questionada pela reportagem sobre os detalhes do acordo apontados pelo MST, a empresa não respondeu. A IBA, Indústria Brasileira de Árvores, presidida pelo ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, afirmou que as invasões na Bahia desrespeitaram a legislação e, em vez de promoverem justiça social, provocaram prejuízos econômicos e sociais, pondo em risco empregos e renda. Na verdade, esse negócio de função social da propriedade privada, isso é uma grande bobagem, isso é uma grande baboseira. Porque para isso já tem um instrumento, para isso que é o que a gente fala que é o uso capião, né? Que é o uso campeão, né? Se o cara não está fazendo nada na propriedade dele, vai lá, fica lá a um certo tempo, aí depois você faz uso capião, o cara não se importou com a propriedade dele, aí a propriedade dele passa para outra pessoa, né? Você tem uma questão do própria, até mesmo, você tem uma própria questão referente à propriedade privada, que fala que quem é merecedor da propriedade, quem torna ela produtiva. É verdade, existe mesmo. Mas você tem um tempo que a pessoa, ela tem um tempo para que a pessoa torne essa propriedade produtiva. Não é simplesmente a pessoa invadir e ficar lá e nunca mais sai, não. Tem esse tempo para fazer o uso capião. Isso aí é uma regra própria do direito civil brasileiro, então é aquilo, né? Enfim, né? As pessoas agora parece que esqueceram que existe o uso capião, né? A IBA e suas associadas têm plena confiança no sistema judicial brasileiro. Eu não tenho. Né? O MST é extremamente protegido, muito juiz esquerdista de primeira instância defende o MST e fala que não, o MST é um movimento social, é um movimento terrorista. Né? É um movimento terrorista. Você tem uma propriedade rural, uma fazenda, e você teme ser invadida pelo MST, isso é um movimento terrorista. Isso e o Talibã não é lá muita diferença não, gente. A diferença é a arma de fogo, né? O MST, teoricamente, não usa arma de fogo, eles usam facões, né? Então, enfim. Nesse sentido, espera-se a pronta reversão dessa situação criada. Ademais, o governo baiano também tem tradição de saber promover a pacífica restauração da indispensável harmonia social que serve de base, por meio do diálogo construtivo. Comunista não pensa isso aí não, viu, de propriedade privada. Vão achando que eles são democratas mesmo, né? Vai ver o que aconteceu na Venezuela, que o Chávez aí pegava literalmente propriedade privada de pessoa e dava para outra. Cara, comunismo, socialismo é na base da força, não tem isso de diálogo, né? Por meio do diálogo construtivo para o verdadeiro desenvolvimento social e econômico, diz trecho do comunicado assinado por Hartung. Você vê que o cara é um socialista também, né? O cara é um socialista, não existe isso de desenvolvimento social. Não existe isso, isso é uma baboseira. Isso é uma baboseira, não existe isso de desenvolvimento social. Né? Isso é tudo um conto de fadas. O que existe é desenvolvimento de verdade, desenvolvimento econômico. O desenvolvimento social ele vem depois com os frutos do desenvolvimento econômico. Agora, para ter desenvolvimento econômico, só com liberdade econômica. Não existe segredo. Você só pode alcançar o seu desenvolvimento econômico com liberdade econômica, sem intervenção do Estado, sem impostos abusivos. Né? Como é que você vai se desenvolver se você tem que pagar aqui 20% do que eu produzo só de imposto? Cara, vai perder 20%, né? Vai perder 20%. Já a centenária SRB, Sociedade Rural Brasileira, afirmou por meio de nota assinada por seu presidente, Sérgio
Bartolozzo, que o crescimento dos movimentos fere o direito à propriedade privada e leva insegurança ao campo. Foi isso, exatamente. Esse cara acertou em cheio, direito à propriedade privada e insegurança ao campo. Por quê? Porque imagina, você é o proprietário de uma propriedade rural, aí você está lá de boa, aí vem o MST, invade, e aí? Né? Você está na mão de grupos de pessoas criminosas, né? De pessoas que podem, inclusive, levar um dano à sua parte física, né? Não só um dano à propriedade, mas os caras podem, sei lá, botar fogo na tua propriedade e você, sei lá, ter danos com isso, físicos, né? Enfim, é aquilo, né? Não só fere o direito à propriedade privada, mas fere muita outra coisa. Tu não tem essa desenvolvimento social, mas você vê que essas duas primeiras aí empresas meio são socialistas, então é aquilo, eles fizeram L mesmo, né? Agora, enfim. Isso, conforme Bortolozzo, provoca perdas econômicas e freia investimentos e a geração de emprego e renda. Claro, quem que vai querer investir numa sociedade que tem o MST invadindo a propriedade privada? Pô, vou comprar uma propriedade rural para quê? Para os caras me invadirem? Não, né? O setor florestal tem grande importância social e econômica para o país, preservando mais de 6 milhões de hectares em vegetação nativa, cultivando quase 10 milhões de hectares com finalidade econômica e gerando receita de mais de 12 bilhões em exportações, sabe? Que é baboseira, né? A SRB ainda afirmou esperar uma resposta rápida, tanto de autoridades locais quanto do governo federal. O governo federal não vai fazer nada para conter o movimento. Só existe uma maneira para promover a justiça social e ela se dá por meio do diálogo e dentro da legalidade. MST e a extrema esquerda não trabalham com diálogo, viu? Porque isso que alguém fez o L aqui se deu mal. Nesta quarta-feira, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, criada em 2015, que abriga mais de 340 empresas, organizações da sociedade civil e setores como setores como financeiro e acadêmico, publicou comunicado repudiando veementemente a invasão às 3 propriedades da Suzano, na Bahia. Entre os integrantes do grupo estão associações como a BAG, a Biogás e a Biov. Os enormes desafios fundiários existentes no Brasil não devem ser enfrentados a partir de ações ilegais que impactam propriedades produtivas ou comprometem empreendimentos econômicos que geram empregos e mobilizam a economia local e nacional. A ocupação de imóveis que cumprem essa função social não pode ser aceita em hipótese alguma, diz o grupo. Primeiro que não existe função social da propriedade privada, isso foi um socialismo que foi colocado na Constituição brasileira, propriedade privada é da propriedade privada, não tem isso de função social. Propriedade privada é propriedade de uma pessoa só, a pessoa não tem que fazer função social. Se ela quiser alugar, ela faz o que ela quiser, se ela quiser fazer o que ela quiser. O que acontece é que muito fazendeiro acaba nessa situação botando fogo na própria fazenda para não deixar que o MST venha e roube. Né? Falar, vou botar fogo aqui porque aí ninguém vai se apoderar da minha propriedade mesmo, porque não vai ter nada para se apoderar. Isso muita gente fazia onde? Na União Soviética. Né? Os ucranianos rebeldes faziam muito isso. Né? Eles botavam fogo na própria fazenda para vocês soviéticos querem tomar a minha plantação, vocês não vão conseguir, porque não vai ter nada mais. Né? Presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado federal Pedro Lupion, disse que a invasão de fazendas produtivas é crime e que tem visto leniência com quem comete esses atos. Tanto do executivo, tanto do judiciário. O judiciário brasileiro ele é totalmente favorável ao MST, né? Tem muito juiz esquerdista que adora o MST, inclusive o STF, inclusive o Ricardo Lewandowski estava lá com o MST, então, enfim. A quem interessa essa perda de oportunidade, renda e empregos rurais? A quem interessa a volta dos conflitos de terra, uma nova guerra no campo? Questionou o parlamentar em suas redes sociais. Aí você tem onda de invasões, onda de críticas desta semana se soma às feitas após as invasões ocorridas no último dia 18, quando a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade deflagrou o Carnaval Vermelho em 4 cidades paulistas: Marabá Paulista,
Sandovalina, Presidente Prudente e Rosana. O grupo diz reivindicar a destinação das terras, o grupo diz reivindicar a destinação das áreas para implantação de assentamentos de reforma agrária para trabalhadores rurais sem terra. Roubo, né? Roubo de propriedade privada. A ProSoja foi uma das entidades a manifestar repúdio às invasões de terra no sábado de carnaval. Condenamos veementemente a relativização do direito de propriedade, a destruição de patrimônio e a barbárie de práticas criminosas que deveriam ter ficado no passado, diz trecho do comunicado da associação. Não ficou no passado porque o STF e a esquerda brasileira adoram esse tipo de coisa, né? E não tem punição, né? Exatamente, não tem punição, porque aí sim os direitos humanos, os direitos dos humanos entrariam nessa jogada e não deixariam ninguém ser preso, porque existe realmente uma associação de esquerda aqui que se protege dentro do sistema, né? Eles montaram um sistema para se protegerem eternamente, né? Para impedir, por exemplo, que esses criminosos aqui sejam presos e continuem aterrorizando pessoas de bem no campo, né? Que estão trabalhando, que estão lá plantando, que estão colhendo, enfim. Tudo por conta dessa ideologia marxista que eles implementam na cabeça dos integrantes do MST, porque o MST é um movimento marxista raiz, né? É um movimento marxista raiz. Então, representa tudo de pior que tem. Né? Enfim, a notícia aí acabou, né? A notícia de hoje é essa aí, né? Espero que gostem, curtam meu vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo e compartilhem meu vídeo.